Eu vou resolver esse circuito através da análise de malhas. E para você fazer isso, o primeiro passo é a identificação das malhas. Eu chamei a minha malha esquerda, o meu circuito do lado esquerdo de malha 1 e o meu circuito do lado direito de malha 2. O segundo passo é você definir o sentido das correntes que passam pelas malhas. Eu adotei o sentido horário para a malha 1 e chamei de I1, e adotei também o sentido horário para a malha 2 e chamei ele de I2. O terceiro passo é você equacionar as malhas, e para você fazer isso você tem que ter em mente a lei de Kirchhoff, que diz que a somatória das tensões num circuito tem que ser igual a zero. Então, para você equacionar, você tem que fazer a análise do circuito, das tensões no circuito, e a gente vai começar pela fonte 1, que o tracinho menor ele significa polo negativo e o maior positivo. Então, como eu adotei o meu sentido da corrente horário, a minha corrente está passando do negativo para o positivo. Quando a corrente passa numa fonte do positivo para o negativo, a minha tensão é positiva, porque eu vou ganhar tensão nessa parte do circuito. Após a minha corrente passar pela minha fonte, ela vai passar pelo meu primeiro resistor, meu R1. Toda vez que uma corrente passa por um resistor, ela vai perder tensão. Então, na hora de equacionar, eu adoto uma tensão negativa para o resistor 1. A mesma coisa no resistor 2, a minha corrente, quando passar no resistor 2, ela vai perder tensão. Então, vai ser uma tensão negativa. E no meu R3 também. Mais uma vez, a corrente passando por um resistor, ela vai perder tensão. Portanto, uma tensão negativa no resistor 3 também. O equacionamento da malha 1, então, ficou tensão positiva na fonte 1 e tensão negativa nas fontes R1, R2, R3 igual a zero, que vem da lei de Kirchhoff, porque a somatória das tensões tem que ser igual a zero. O próximo passo para você terminar esse equacionamento é você utilizar a lei de Ohm. Lembrando que a lei de Ohm, ela diz que a tensão tem que ser igual à resistência vezes a corrente. Voltando no equacionamento, você sabe que a tensão na fonte I1 é 20 volts. E na hora de fazer a tensão para o resistor, para você descobrir a tensão no resistor R1, R2 e R3, então você vai usar a lei de Ohm e correspondente a cada resistor. Então, assim, VR1 é o resistor 1 que a gente está analisando, vezes a corrente I1, que é adotada na malha número 1. Menos a mesma coisa para o resistor 2, só que esse resistor 2, como ele está no meio das duas malhas, ele pertence às duas malhas, você tem que voltar na figura. E então, para analisar a corrente que passa aqui no resistor 2, na análise da malha 1, o que é que você tem que fazer? Você sabe que I1 vem daqui de cima para baixo na malha 1. E em I2, com a minha corrente adotada, a minha corrente I2 vai vir de baixo para cima. Ou seja, já que você está analisando a malha 1 e as minhas correntes estão em sentidos opostos, você tem que fazer I1 menos I2. Por quê? Porque você está analisando a malha 1. Vai ser ao contrário quando você estiver analisando a malha 2. Você vai ter que fazer I2 menos I1. Se as correntes estivessem no mesmo sentido, você ia somar elas. Mas como elas estão em sentidos opostos, você tem que subtrair. E a primeira corrente a ser adotada tem que ser a da malha que você está analisando. Então, aqui vai ficar de acordo com a lei de Ohm, R2, que é o resistor que a gente está analisando, e a corrente, eu chamo ela de I1 menos I2, como eu acabei de explicar. E para o resistor 3, como ele só faz parte da malha 1, ele vai ser R3 vezes I1, que é a corrente que está passando nele na malha 1, igual a zero. Aí, o próximo passo é só você ir equacionando. Você multiplica o que tem que multiplicar, divide o que tem que dividir, soma, subtrai, até você chegar nessa equação final,
que depois você vai usar ela para fazer um sistema junto com a equação que você achar da malha 2. Depois de ter equacionado a malha 1, você tem que equacionar a malha 2. E aí a gente volta aqui no circuito e vai fazer a mesma somatória das tensões igual a zero. Então a gente sabe que aqui, de acordo com a minha corrente adotada, na minha fonte, a minha corrente ela passa do menos para o mais, portanto, na minha fonte ela está ganhando tensão, vai ser positiva. E no meu resistor R5, R2 e R4, eu vou estar perdendo tensão, porque corrente, quando passa em um resistor, ela vai perder tensão. Depois de ter feito essa análise no circuito, você tem que, na fonte 2, a minha tensão vai ser positiva e nos meus resistores vão ser tensões negativas. E aí você vai fazer o mesmo passo que você fez para equacionar a malha 1 na malha 2 até chegar nessa equação final. Tendo as duas equações da malha 1 e da malha 2, você tem duas incógnitas, I1 e I2, e duas equações. Portanto, é um sistema que você consegue resolver. Aí, juntando os dois sistemas, você opta pela melhor forma que te dê para você poder cancelar uma das incógnitas. Eu optei por multiplicar a minha segunda equação por 3 e assim cortar a minha corrente 1 e descobrir a minha corrente 2, que deu 1,613 amperes. E aí é só você pegar uma das equações que você tem a incógnita I1 e substituir o valor que você achou de 2 para achar I1. E a minha I1 deu 3,87 amperes. No caso, eu chamei I3 de I1 menos I2. Esse I3 é o referente ao meu resistor 2, onde as minhas duas correntes passavam em sentido ao contrário, em sentido oposto, uma da outra. Por isso que eu fiz I1 menos I2, então vai ficar assim, I3 é igual ao valor de I1 que eu achei, menos o valor da I2 que eu achei. Então, I3 deu 2,257 amperes. Então, essa é a corrente que vai passar pelo meu resistor número 2. E o passo número 4, na verdade, ele é optativo. É mais para você fazer a prova real, para você saber se os valores que você encontrou, eles realmente são verdadeiros. Para você fazer isso é fácil, já que você sabe que a soma das tensões pela lei de Kirchhoff tem que dar igual a zero, e você já tem o valor das correntes, é só você substituir pelas equações que você fez na malha 1 e na malha 2, os valores respectivos. Então aqui, para o meu R1, eu sei que o valor do meu R1, de acordo com o meu desenho, foi dado, ele é 1, e a minha corrente 1, que eu acabei de achar, era 3,87. Você multiplica esses dois valores e vai dar 3,87 volts. Você tem a tensão para 1, assim você consegue encontrar para 2, para 3, para 4 e para 5. E aí é só você igualar com os sinais respectivos que a gente achou pela lei de Kirchhoff. E com esses valores que eu achei, eles vão zerar. Então, se der 0 igual a 0... significa que você acertou. Se não der, é que você fez algum passo errado, é melhor rever.